Olá, pessoal. Hoje vamos mergulhar na modelagem matemática de sistemas elétricos. O objetivo dessa aula é recapitular os conhecimentos sobre sistemas elétricos e resolver alguns exercícios promovidos pelo professor em sala com a ajuda do MATLAB. Para modelar qualquer sistema, precisamos do nosso kit de ferramentas. São elas: as leis de conservação, que nesse caso nós estamos utilizando a primeira e a segunda lei de Kirchhoff. A primeira nos diz que a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. E a segunda, a lei das malhas, nos diz que a soma das tensões em uma malha ela deve ser igual a zero. Além disso, nós vamos usar nossas relações constitutivas. Com isso, conseguimos transformar um desenho físico em uma equação matemática. Vamos aplicar isso ao nosso primeiro exemplo clássico, o circuito RC. Para começar, aplicamos a lei das malhas. Nesse caso, VR de t é igual a VC de t, que é igual a força eletromotriz. Substituindo pelas relações constitutivas, a gente vai ter que R vezes I de t mais VC de t é igual a epsilon de t. Aqui está o pulo do gato da modelagem. Precisamos escolher nossas variáveis de estado. Geralmente escolhemos variáveis associadas aos elementos que armazenam energia. No capacitor é a tensão VC. Sabemos que a corrente no capacitor é igual a I de t igual a C derivada de VC dt. Substituindo isso na equação, nós vamos ter que R vezes C derivada de VC dt mais VC de t é igual a epsilon de t. Arrumando a casa para deixar a variável sozinha, a gente vai encontrar essa EDO. Como vocês podem ver, a gente já pode definir algumas características dessa equação. Então, a gente pode definir a ordem dela. Nesse caso, ela é de primeira ordem. A gente pode definir a linearidade dela. E como vocês podem ver, a gente não tem nenhuma exponencial, nem nada elevado ao quadrado. Então, a gente pode dizer que ela é linear. Como vocês podem ver, a gente pode definir também a homogeneidade dela. E nesse caso, ela é não homogênea, pois temos a fonte forçando o sistema. Podemos definir também quanto à entrada e à saída. E nesse caso, ela é um sistema SISO, Single Input e Single Output. Além disso, a gente também pode definir se ela é variável ou invariável no tempo. E nesse caso, ela é invariante no tempo. Um exemplo de variante no tempo é se a nossa resistência, por exemplo, ela mudasse com o tempo. Como se houvesse algum aquecimento, a resistência mudasse com o tempo, aí nesse caso o sistema ia ser variante no tempo. Agora vamos mudar de circuito. Nesse caso, para o circuito RLC. A lei das malhas agora inclui a tensão do indutor. Como vocês podem ver, a gente tem um VL ali, VL de t. E sabendo, como da última vez, que o I de t é igual a capacitância vezes a derivada de VC dt, e o VL pode ser igual a L di dq, substituindo isso e lembrando que a corrente é a derivada da carga, a gente vai chegar nessa EDO aqui. Agora a gente pode se perguntar por que a ordem aumentou. E nesse caso é porque agora temos dois elementos armazenadores de energia independentes, o capacitor e o indutor. Isso permite que a energia troque de lugar entre eles, gerando oscilações, algo impossível no circuito anterior. E analisando melhor a equação, a gente pode fazer algumas definições em relação a ela. Quanto à ordem, ela é de segunda ordem, como vocês podem ver, tem uma segunda derivada ali, vezes a indutância. Quanto à linearidade, a gente pode ver que ela é linear, então não tem nada multiplicando nossos termos de independência ali, o L, o R. Quanto à linearidade, a gente pode dizer que ela é linear, já que nossos coeficientes L e RC multiplicam a variável linearmente. Não tem nada elevado ao quadrado, nem alguma exponencial. Quanto à homogeneidade, a gente pode dizer que ela é não homogênea, já que a gente tem o epsilon aqui do lado direito. Quanto ao número de entradas, a gente também pode definir ela como SISO, Single Output. Quanto ao número de entradas, a gente também pode definir ela como SISO, Single Input e Single Output. Quanto à variância no tempo, a gente também pode definir ela como invariante no tempo, como no caso da última EDO.
Bom, agora que demos uma passada nas equações, vamos fazer alguns exercícios propostos pelo professor, naqueles slides que ele passou para a gente. E o primeiro exercício, ele está se referindo ao circuito RC, aqui da direita, e a pergunta é: alcançado o estado estacionário, qual seria o comportamento do sistema se a chave SB fosse fechada? Então a gente vai fazer essa análise tanto para a chave fechada quanto para a chave aberta. Bom, temos a chave numa posição que significa que a fonte de tensão está conectada ao circuito. E vamos considerar que o capacitor inicialmente está descarregado. Agora vamos montar a equação para esse momento. Aplicando a lei de Kirchhoff das malhas no sentido horário, a tensão da fonte é consumida pelo resistor e pelo capacitor. Nós sabemos que a tensão do resistor ela é igual a R vezes I de t, e sabemos também a relação fundamental do capacitor. Substituindo tudo na equação, temos nosso EDO de primeira ordem não homogênea. Mas como resolvemos isso? Se isolarmos a derivada e integrarmos dos dois lados, vamos chegar a essa equação aqui, na qual Vc de t é igual a V1 vezes 1 menos exponencial elevado a menos 1 sobre Rc. Isso nos diz que a tensão não salta instantaneamente. Ela sobe numa curva exponencial até que o capacitor carregue totalmente e chegue a um estado estacionário. Agora vamos supor que o capacitor carregou totalmente e agora a gente vai mudar a posição dessa chave, retirando assim a nossa fonte de tensão. O que vai mudar? Bom, agora com a fonte de tensão removida, a malha fecha o capacitor sobre o resistor. O que quer dizer que a fonte de tensão ela deve ser zero. Notem uma diferença crucial, que agora a equação ela é homogênea, já que a gente não tem uma fonte de tensão como entrada. E a energia que vai alimentar o circuito ela vem do campo elétrico armazenado no capacitor. Conforme o tempo passa, a gente vai ver que o capacitor ele vai descarregar toda a energia no resistor, dissipando-a em forma de calor. E com isso, a gente vai ter uma curva exponencial, mas agora indo até zero. E agora, para concluir esse exercício, a gente conseguiu perceber que, tanto na situação de carga, que é quando a gente liga a fonte de tensão, ela vai subir, ela vai aumentar a carga numa subida exponencial assintótica até o valor da fonte. Isso eu quero dizer a carga no capacitor, né? E agora, na situação de descarga, o que acontece é um decaimento exponencial em direção a zero. Mas agora nós podemos ir para o segundo desafio proposto, que é qual seria o comportamento do sistema se o dispositivo de força eletromotriz fosse regido pela dinâmica epsilon de t igual a zero seno de ômega t mais φ. Em outras palavras, ele quer que a gente troque a nossa bateria por uma fonte de tensão alternada. Bom, a nossa lei das malhas ela continua a mesma, mas a força que impôs elétrons mudou. Como vocês podem ver na equação aqui, o Vin agora foi substituído por essa função. Mas continuamos com a EDO linear de primeira ordem, não homogênea. Porém, essa não homogeneidade do lado direito agora varia o tempo todo. O sistema nunca vai parar ou estabilizar num valor fixo. Ele vai oscilar eternamente. Para conseguirmos identificar e chegar à equação final, a gente precisa utilizar uma propriedade fundamental dos sistemas lineares. Se a entrada é uma senoide de uma frequência ômega, a saída obrigatoriamente será uma senoide da mesma frequência ômega. O que pode mudar entre uma senoide e outra? A amplitude e a fase. Portanto, sabemos que a resposta final ela terá essa forma aqui. Vc de t igual a A de saída, seno de ômega t, mais φ mais θ, que pode ser um atraso da fase. Para achar o valor exato, nós usamos conceitos de impedância ou fasores. O resultado analítico para a amplitude de saída é a zero sobre raiz de 1 mais ômega rc ao quadrado. E o θ a gente pode definir como
menos arco tangente de ω/RC. Bom, analisando essa equação da amplitude, a gente pode perceber que se a frequência ômega ela for baixa, o termo ω/RC ao quadrado ele é pequeno, o que vai gerar uma amplitude de saída quase igual à de entrada. Mas, se a frequência ômega for muito alta, o denominador fica gigante. E com isso, a amplitude de saída ela tende a zero. Logo, o capacitor não consegue carregar e descarregar rápido o suficiente. Diante disso, a gente pode ter uma conclusão. O comportamento do sistema ele atua parecido com um filtro passa-baixa. Ele deixa passar sinais lentos, mas bloqueia ou atenua ruídos ou sinais de alta frequência. Mas agora que nós terminamos os exercícios, nós podemos colocar nossas conclusões à prova no Simulink, utilizando os próprios modelos disponibilizados pelo professor. Bom, pessoal, agora a gente está aqui no simulador, que o professor deixou disponível para a gente lá no Moodle. E aqui dentro a gente tem vários parâmetros que a gente consegue mexer e a gente consegue visualizar as curvas, tanto do VC quanto do VR, quanto qualquer outra curva aqui que tem dentro desse circuito de uma forma muito fácil, né? Só tocando nesses quadrados, a gente já consegue visualizar, já consegue fazer uma análise para ver se aquele comportamento ele está de acordo com o esperado ou não. E aqui a gente pode ver, ó, que aqui a gente tem a nossa força eletromotriz, né? Nossa fonte. E aqui a gente vai poder validar aquelas três hipóteses que a gente formulou a partir das equações, certo? Então, com isso, a gente vai poder fazer a carga, a descarga do capacitor e a gente vai poder substituir essa fonte contínua por uma fonte alternada aqui, ok? O primeiro experimento é aquele da carga do capacitor, certo? Então aqui a gente vai poder mudar, a gente vai botar a fonte com 25, por exemplo, 25 volts, e só a gente dar run aqui no nosso modelo, e a gente já vai poder visualizar através desses scopes o que a gente quiser. Nesse caso a gente está interessado na carga do capacitor, né? A gente vai querer saber se ele carregou, como foi o comportamento dele. E aqui dá para ver, ó, aquela curva exponencial mostrada na equação. Mas dessa vez na prática, certo? A gente consegue mudar também outros parâmetros do capacitor, como aqui, ó, a capacitância dele, a gente pode mudar também a resistência. Se a gente colocar uma resistência maior, o que pode acontecer? Provavelmente ele vai demorar mais para chegar no estado estacionário, né? Tá em 6, vou colocar em 12, o dobro. Será que ele vai chegar? Nesse tempo que a gente colocou. Aqui a gente coloca um run e abre o scope aqui. Ó, a curva já está diferente. A gente pode até fazer assim, ó, para poder manter uma curva antiga, curva nova. Aqui é quando a resistência tá maior, né? Agora eu vou rodar novamente e vou deixar a resistência como estava anteriormente, certo? Tava 6, né? 6.2 anteriormente. Se eu rodar novamente, aqui vai ter a curva agora e aqui eu tenho a curva anterior. Vocês podem ver, elas têm perfis diferentes. Aqui, com a resistência maior, o capacitor demorou mais para poder chegar no estado estacionário, né? Parte daquela energia, mais energia estava sendo perdida, estava sendo dissipada no resistor. Ok? Agora a gente vai poder fazer também a etapa de descarga do capacitor. É só a gente vir aqui, a gente vai zerar a fonte, né? Zerando a fonte. E aqui nesse bloco integrador, a gente vai colocar uma condição inicial. A condição inicial que a gente vai colocar é de, por exemplo, 15. A gente aplica. Ok? E agora o capacitor ele já vai começar
com 15 volts. E a partir desse início com 15 volts, ele vai descarregar até chegar a zero, ok? Toda essa energia vai ser dissipada através do resistor. A gente pode vir aqui e a gente vai poder visualizar isso, ó. Energia descendo numa curva exponencial até chegar a zero, beleza? Bom, e se a gente nessa etapa de descarga do capacitor, a gente aumentar a resistência? O que será que vai acontecer? Provavelmente vai causar uma dificuldade maior, né? Dessa carga ser dissipada. Então, o capacitor ele vai descarregar mais devagar, certo? A gente pode ver isso. Eu botei aqui em 20. Mais que dobrei a resistência que tinha inicialmente. A gente pode ver aqui, ó. De fato, ó. Ele está demorando mais para chegar em zero. Deu 100 segundos e ele não chegou em zero ainda. Como vocês podem ver aqui. Bom, agora a gente pode testar a nossa terceira hipótese. Nela, a gente definiu que se o ômega ele fosse menor, fosse baixo, o capacitor ele ia conseguir carregar e descarregar à medida que a fonte de tensão ela alternava. Mas se ele fosse muito alto, o capacitor não teria a capacidade de carregar e descarregar nesse tempo. Então a gente pode tentar fazer isso aqui, né? Bom, agora eu estou aqui com uma fonte diferente de sinal. Eu vou trocar essa constante aqui do modelo. Vou colocar essa fonte de sinal diferente. Colocar aqui no Terminator só para ele não reclamar. Ok? Aqui a gente consegue definir os parâmetros dessa sine wave. Bom, aqui eu defini essa frequência em Hertz. Aqui está 2 vezes π, já para transformar de rádio por segundo para Hertz. Ok? Então, vamos testar aqui com essa configuração, certo? Agora a gente vai poder ver na prática como é que o capacitor ele vai se comportar com essa fonte de tensão alternada, certo? Bom, ele está realmente oscilando na mesma frequência da fonte, porém ele não está conseguindo chegar. Aqui eu coloquei a fonte com amplitude de 10. Ele não está conseguindo chegar lá, né? Então eu vou diminuir um pouco. Na verdade, um pouco não, vou diminuir mais ainda a nossa frequência para a gente poder ver o impacto, né, que vai ter na carga e na descarga do nosso capacitor. Primeiro preciso rodar. Ó, já ficou bem próximo daqueles 10, né? Mas assim, a gente pode ver que assim que ele chega no 10, a fonte ele já muda e o capacitor ele já começa a descarregar. Frequência altíssima aqui. E se a gente colocar essa frequência alta aqui, olha o número que eu vou substituir, tá? Tá 0.010, né? Vou colocar como 10 então, pra gente poder ver. Aí, como vocês podem ver, o capacitor ele tá oscilando bastante. Eu entendo que tá como se fosse uma barra aqui, mas é que ele tá oscilando, tá subindo e descendo muitas vezes num período de tempo muito curto, sabe? Então por isso que tá fazendo esse desenho completo aqui, né? Essa cor toda sólida, não é mais uma linha. E ele não passa do 0.03 volts, tá vendo? Então ele realmente tá praticamente zero, né? A gente pode definir aqui, a gente pode considerar isso aqui como zero, esse estado aqui como zero. Então, de fato, ele está se comportando como esperado, né? Como a gente tinha definido nas nossas hipóteses. E é essa a importância da gente conseguir modelar sistemas e processos
através do diagrama de blocos ou até outras plataformas, né? Porque a gente consegue fazer modelagem também em Python, mas através disso a gente consegue validar nossos cálculos, né? E consegue também prever como o sistema ele vai se comportar em diversas situações. Como vocês podem ver, a gente pode mudar qualquer parâmetro aqui e conseguir observar quais curvas vão sofrer algum impacto e que tipo de impacto está ocorrendo, entendeu? Então, a gente pode ver que a modelagem matemática, e ainda mais por diagrama de blocos, que fica tudo bem mais didático, né? E bem mais visual, ela é de grande valia, tanto para nossa vida acadêmica quanto profissional, e principalmente para a indústria, né? Obrigado, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida ou comentário, e até sugestões, vocês podem colocar nos comentários aqui, no campo dos comentários abaixo do vídeo, que vai ajudar bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, que eu não consiga responder, eu posso levar para o professor. Então, fiquem à vontade para usar o campo dos comentários, certo? Tchau, tchau e até a próxima.